é o problema? Eu sou amaldiçoada, tudo dá errado pra mim. Dá um passinho aqui para trás, dá uma olhada aqui nos outros vários caminhos que existem. Então, vamos bater um papo aqui sobre consciência, né? É um tema que é falado aí bastante, parece que é uma coisa assim, né, que a gente não consegue muito sintonizar. Então, vamos falar um pouco sobre isso para tirar um pouco essa impressão de que é algo distante, entender que ela está aqui, né, e agora agindo em nós. A primeira coisa, né, que eu quero que vocês entendam sobre consciência é que ela é uma maneira de olhar. Tá? Então, ela facilita quando você entende que é um olhar que não está focado num quadradinho, é um olhar que você desloca e olha todo o contexto em volta. Então, um exemplo que dá para a gente usar sobre isso é a questão da árvore e da floresta. Né? Então, muitas vezes a gente está diante de um problema, né? Então a gente analisa, vamos supor que a árvore, o estado da árvore seja esse problema. Então a gente olha para aquela árvore e vê que ela não está frutificando, ou a raiz não está bacana, ou tem algo com essa árvore que está diferente das árvores que estão em volta. E aí a gente olha e fica, né? O ego tem essa tendência de manter a gente numa mente concreta em que você só foca naquele quadradinho. A gente faz isso com todos os nossos problemas. Aí a gente olha e fala, Meu Deus, essa árvore tá dessa maneira, por que ela não tá igual às outras árvores? Qual é o problema? Eu sou amaldiçoada, tudo dá errado pra mim. Fala galerada, JC na área. Sobre a parada da árvore. É a mesma coisa que você estar dirigindo. Não adianta querer dobrar na contramão e chorar porque não deu certo. Tenha a santa paciência. É só tentar por outra rua, sacaram? aí entra naquela auto-obsessão naquilo, né? E que a pessoa não consegue sair daquele problema, daquela situação, né? Então, eu digo que assim, a pessoa ela entrou num labirinto, pegou um lugar que não tem saída e ela está ali batendo a cabeça. Então, muitas vezes, né, quando a gente vai fazer uma terapia com a consciência, a gente fala, dá um passinho aqui para trás, dá uma olhada aqui nos outros vários caminhos que existem, em vez de você ficar batendo a cabeça assim, né? Então, quando você desloca o olhar dessa árvore, né? Então você sobe ali para a floresta e você começa a perceber, pera, o que está acontecendo para essa árvore estar assim, né? Então você olha. Bom, é a água que não está chegando, né? Então ela está distante demais ali do rio, ou é o tipo de terra que está lá, ou o que é que está acontecendo. Olhando de cima, você vai entender por que esta árvore está sob aquele efeito, né? Porque o nosso ego, a nossa personalidade, o que a gente vê aqui dos nossos problemas, a gente sempre está vendo o efeito. Por que não ficou como a gente quer? Por que não aconteceu como a gente quis, né? Então, enquanto a gente está olhando com essa mente concreta, com esse ego, a gente fica comparando com as outras coisas, vendo que ali não deu certo, e sem entender por que deu certo para os outros e não deu certo. O ego ele faz muito isso, né? O sistema de comparação, a destruição da autoestima, né? Então, todo mundo é melhor e nós somos os piores sempre, né? Então, quando você desloca e olha de cima, você fala, cara, o problema é porque a água não está chegando. E se eu fizer uma correção para essa água conseguir chegar, ou se eu adaptar uma maneira de trazer essa água nos momentos em que for mais necessário, né, para resolver essa situação. Então, aí você vai lá na causa, no que está gerando o efeito, e aí quando você vê a árvore está lá frutificando e está tudo certo, entende? Demora um tempinho ali, né, da natureza entre a coisa reverter, né, mas é a melhor maneira de se resolver qualquer problema é através da consciência, né? Então, uma outra maneira de você entender o que é a consciência e qual é a função dela, né? Falando uma coisa assim mais científica, a consciência, ela é uma essência, tá? Então, ela é uma ferramenta que a gente tem, que a gente utiliza nos nossos corpos, né? Nós temos 3 corpos materiais, né? Que é o corpo mental, o corpo astral emocional e o corpo físico etérico. Então, essa consciência é uma essência, e por que a gente traz essa essência para evoluir? Porque a função dela é treinar o nosso discernimento, é essa compreensão, é exatamente isso, aprender a escolher os caminhos, olhar, mudar a maneira de olhar, expandir para você olhar várias possibilidades, em vez de ficar só naquele emocional infantil que é o ego, a coisa não saiu do jeito que eu quero, não saiu do jeito que eu quero, e sentar e chorar. E fazer essa
expansão para aprender esse discernimento, da melhor escolha, né? Então, aprender a escolher é o discernimento, e isso tem a ver com a nossa evolução, com o amadurecimento desse estado emocional muito infantilizado, em que a grande parte da humanidade ainda se encontra nele, no sentido de que, você sabe, tem pessoas que brigam por causa de estacionamento no mercado, no mercantil, brigam por qualquer coisa, né? Por motivos aí, eu não vou nem entrar em detalhes aqui para, né, não dar confusão aqui, mas esse estado infantilizado, de parece criança mimada, ai, você fez comigo, ai, você é isso, ai, você é aquilo. Então, esse estado infantilizado, que é o ego, né? Então, ele encara os problemas e as situações dificultando ainda mais, e não vai na causa. Então, para a gente aprender a ir na causa, né, a entender o que está dando aquele efeito, sempre com esse olhar da consciência, que é algo que a gente vai aprendendo, né? E como que a consciência lê? Né? Como que a consciência lê as coisas? Lê através dos 5 sentidos inicialmente, né? Visão, tato, paladar, olfato, a turma toda aí, tá? Então, esses 5 sentidos que a gente tem, que a gente chama de percepção, né? Então, somando tudo isso. Então, quando você está num ambiente, né? Vamos supor que você está olhando o pôr do sol. Então, você está ali, você está vendo aquele pôr do sol, você está vendo aquela imagem, você está sentindo o vento, você está ouvindo os pássaros, você está... Então, esse conjunto todo de percepção é a interpretação inicial da consciência. E aí entra um probleminha, porque nem todo mundo tem esses sentidos com uma interpretação, né, que é uma percepção desenvolvida e alinhada. Então, a pessoa pode estar vendo o pôr do sol e falando, ai, que saco, que a minha comida não chega, entendeu? Então, assim, a percepção, ela tem a ver com eu entender o que esses sentidos estão me traduzindo, o que significa aquela vibração daquele momento, né? Então, inicialmente, a gente alinha esses 5 sentidos, algumas pessoas chamam isso de mediunidade e tal, que é o intermédio e tal, também pode ser chamado, não tem problema nenhum, mas eu gosto mais da palavra percepção ou de habilidades psíquicas, né? Que é um termo até utilizado por um curso em milagres, né? Que é um conjunto de 3 livros aí, vale a pena tu dar uma pesquisada aí, que é muito bacana esse conjunto aí de 3 livros, tá? Então, quando a gente fala em habilidades psíquicas, em percepção, né? Em percepções distorcidas, e aí a gente vai desenvolvendo para que essas nossas percepções se tornem corrigidas e alinhadas com a verdade, com o que realmente você está entrando em contato ali, entende? Então, esse é um outro ponto. Quando a tua consciência começa a expandir, aí vem o tal do 6º sentido, né? Que o povo fala, que vira místico, que nada mais é do que a intuição, né? Que é exatamente a percepção da tua comunhão com a vibração que você está acessando através do cardíaco. Então, não tem absolutamente nada a ver com seus pensamentos. Então repitão comigo: o anjo não vai vir sussurrar no seu ouvido. Lírio do Campo Dourado. Intuição não é pensar. A intuição, isso daí já dá uma aula imensa sobre intuição, não vem o caso aqui, que o nosso tema aqui é consciência. Mas aí essa consciência, ela alinhando e deixando essa percepção corrigida dos 5 sentidos, ela vai começar a entender perfeitamente com a vibração que ela está se misturando, né? Com aquelas energias que ela está conectando, ela vai fazer uma leitura assim, ó, exata daquilo ali, se aquilo é bom, se aquilo é ruim, se aquele é o caminho, ixi, aqui é cilada, né? Então, parece até que a pessoa está com superpoderes. Não, ela só está analisando e treinando a consciência dela, né? Para além desse ser intuitivo, aí sim nós podemos falar de uma consciência superior que a gente consegue ver o tempo todo por cima da floresta. Então, tudo que a gente olha, a gente já tem, tá ali, ó, a causa. Não, ó, tu vai, né? Então, fala, pô, né? Às vezes a pessoa no atendimento fala, nossa, Denise, como que tu sabe de tudo isso? Não sei o quê. Não, eu só estou olhando de cima, eu só treinei muito para as minhas percepções, né? Para as minhas leituras, todas as minhas leituras estarem muito alinhadas com o que é e com o que não é, né? Então, a evolução dessa consciência, o olhar dessa consciência, né, desenvolver
essa habilidade, esse discernimento, né, da consciência, isso faz com que você conduza a sua vida, escolha caminhos muito mais eficazes, com muito mais sentidos, né, e com muito mais lógica, né. Uma outra coisa interessante da consciência é que ela movimenta e organiza a partir do momento que você decreta onde você quer chegar. Você já deve ter assistido alguns vídeos que a galera fala assim, ó, para você, sei lá, ser milionário, ou conseguir teu projeto, ou realizar sei lá o quê, foca onde você quer chegar, visualiza e blá, blá, blá. Por que isso daí? Que também não é mágica, não é nada de misticismo, nada, é simples. Quando a tua consciência ela sabe exatamente onde ela quer chegar, ela já começa a formar os links de como chegar até lá. Ela já começa a atrair, magnetizar aquilo ali, porque ela começa a pensar sobre aquilo, ela começa a correlacionar aquilo, como seria possível, ela começa a movimentar essas possibilidades. E nesse movimentar, a coisa vai acontecendo. Você encontra uma pessoa que fala sobre aquilo, ela fala, eu conheço alguém que faz isso, é porque aquilo está na tua vida, está naquilo que você marcou, né? Então faz sentido a gente saber onde a gente quer chegar, a gente, de manhã, principalmente a hora que a gente acorda, que a gente está com a frequência cerebral mais leve, dizer, hoje meu dia vai ser tal, entendeu? Então, todo esse conjunto de percepção vai trabalhar para abrir os caminhos e as energias, né? Que nada mais é que essa eletricidade que nós somos, né? Não tem nada a ver com fantasma, com essas conversas fiadas, não, tem a ver com essa energia aqui, ó, como diz um amigo meu, esse espírito que vos anima, né? Então, assim, isso que está aqui, elétrico, animando, né? Essa eletricidade, isso é uma energia, está muito claro, a gente não pega isso, né? Isso se manifesta através dos corpos, dos pensamentos e etc, tá? Então, esse papo aqui em relação à consciência. Só para finalizar, uma coisa bem bacana, toda vez que você quiser saber como que a consciência está agindo no aqui e agora, sabe que hora que ela manifesta em ti? A hora que tu vai para um minutinho entre um pensamento e outro para concluir. Então, ela não é o pensamento. Então, assim, se você perguntar, Denise, você gosta de falar sobre o ego? Aí eu paro e gosto. Esse paro e é essa consulta à consciência, essa escolha da resposta, né? Então, você vê que a gente está o tempo todo em contato com a consciência e não sabe nem quem é ela, onde ela está e por que ela existe. Então, eu vim aqui falar de uma maneira muito leve, né? Muito simples, lógico que quando a gente abre nas aulas, aí a gente aprofunda mais isso através da neurociência, através de outras questões, né, que são importantes também a gente aprofundar, mas eu acho que no primeiro momento a gente tem que entender que é algo que é nosso, que é algo que é da habilidade humana, que não é nada desse negócio assim, que tem muito fantasiado, né? Então, esse papo que eu quis trazer aqui para vocês, tá? Então, espero aí que eu tenha ajudado de alguma maneira, e se tu ficou com alguma dúvida, tu deixa um comentário aqui que eu venho responder para você, tá bom? Um beijo.